Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje eu vou falar sobre a bispa lacradora de Washington. Segurem-se nas cadeiras, porque está começando Briguet Sem Medo. Já falamos aqui no programa sobre o histórico discurso de posse de Donald Trump no seu segundo mandato, que foi agora dia 20 de janeiro. A posse do Trump foi no dia 20 de janeiro. Então, vamos recapitular aqui algumas coisas que ele falou nesse discurso, né? Por exemplo, tolerância zero para imigrantes condenados por crimes. Linha dura na deportação de criminosos. Tolerância zero com a ideologia woke, com as imposições da ideologia woke. O fim da censura nas redes sociais. O fim da utilização da justiça para a perseguição de adversários políticos. A libertação de reféns, porque ele usa esse termo, os reféns da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Foram libertados já 1.600 reféns. Então foi realmente um discurso histórico. E é claro, mas é claro que a esquerda iria contra-atacar. O que eu não esperava, sinceramente eu não esperava, é que o contra-ataque viesse tão cedo. E veja, logo depois, um dia depois da posse, em um evento que ainda faz parte, da posse presidencial, é um ofício religioso na Catedral Nacional de Washington, que aqui convém ressaltar, não é da Igreja Católica. É uma catedral episcopal, da Igreja Episcopal, que é ligada à Igreja Anglicana. Aconteceu o que ali? O contra-ataque. E veio pela voz de uma... Sinceramente, eu tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. De uma bispa. Sim, a bispa de Washington. A reverenda Marian Edgar Budd, bispa de Washington. Eu digo bispa de Washington porque nós, católicos, sabemos que bispo é aquele que está na sucessão apostólica, aquele que segue a sucessão apostólica. E como nós bem sabemos, Jesus Cristo não nomeou nenhuma bispa, nenhuma sacerdotisa, nem a sua própria mãe, que é a mais perfeita das criaturas de Deus, que é Nossa Senhora. Ela não foi tornada uma sacerdotisa. Maria Madalena, uma grande santa da igreja, também não era sacerdotisa. Então ela não foi bispa. De modo que o termo bispa é uma espécie de contradição em termos, é um círculo quadrado. E o pessoal da esquerda adora círculos quadrados, Esse tipo de coisa, essas contradições em termos. Mas enfim, a bispa então fez um sermão, passou um sermão, vamos usar o termo correto, passou um sermão no recém-empossado Donald Trump, o homem que foi eleito pelo povo americano para ocupar o cargo mais importante do país. Foi eleito numa eleição limpa, ninguém contestou a legitimidade dessas eleições, ninguém contestou. Teve uma vitória histórica do povo americano e, na verdade, foi insultado pela bispa de Washington, pela bispa woke. Na verdade, é uma bispa woke de Washington, D.C. E eu vou contar para vocês uma coisa, não sei se vocês sabem, mas Washington, D.C. é uma das cidades mais esquerdistas da América, uma das cidades mais esquerdistas, mais ardorosamente esquerdistas dos Estados Unidos da América. Não sei se vocês tinham essa informação. Dá uma olhada no mapa
de votação da eleição presidencial, da última eleição presidencial agora em novembro de 2024. Em vermelho, que é a cor do Partido Republicano, estão os condados, ou seja, os municípios em que o Trump venceu. Em azul estão os condados em que a Kamala venceu. Então vejam aí, é praticamente inteiro vermelho o mapa, né? Você tem alguns pontos azuis, principalmente onde? Nas grandes cidades. Mesmo naqueles estados que são totalmente republicanos, como Texas, a Flórida, você tem aí pequenos pontinhos azuis. O que são esses pontinhos azuis? As grandes cidades. As grandes cidades e a capital, Washington, são decididamente esquerdistas. Eu não sei se você tinha essa informação, mas vamos lá. Mas antes de falar dessas guerras, dessa guerra cultural na América do Norte, nos Estados Unidos, eu queria falar de um aniversariante muito especial. Sabem quem é esse aniversariante muito especial? Agora do mês de fevereiro, no dia 3 de fevereiro, o melhor jornal do Brasil, a Gazeta do Povo, completa 106 anos. É uma admirável marca, 106 anos. Pouquíssimas empresas conseguem chegar a meio século no Brasil. Imagine ultrapassar um século de existência. E melhor do que isso, ultrapassar mantendo a sua independência, a sua liberdade e a seriedade do seu trabalho e do seu jornalismo. A Gazeta do Povo tem o melhor jornalismo do Brasil e a melhor equipe de colunistas. A Gazeta se manteve, nesses 106 anos, ela se manteve com base em princípios fundamentais, em valores inegociáveis. Valorização da vida da família, liberdade econômica, limitação do poder do Estado e liberdade de expressão. Essas são apenas algumas lutas da Gazeta do Povo. E aqui você encontra o melhor jornalismo do Brasil. Então, está na hora de você se tornar um assinante. Aproveite o aniversário da Gazeta, que está com uma promoção muito especial. A assinatura em que você paga apenas R$ 5,00 nos 6 primeiros meses. R$ 5,00. Ou seja, com 80% de desconto. É imperdível essa promoção. Veja só, você tem acesso ao melhor jornal do Brasil, ao melhor conteúdo jornalístico do país, e nos 6 primeiros meses você paga apenas R$ 5,00, com 80% de desconto. Realmente é uma promoção imperdível. Para você se tornar assinante da Gazeta do Povo, acesse o link que está na descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Vamos lá, vamos ver o que a bispa de Washington falou durante esse ofício religioso, né, no dia 21 de janeiro. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, Wadara, and temples. Vamos lá. Vocês perceberam as expressões faciais do Trump e da Melania Trump durante o sermão da bispa? Diz tudo, né? A expressão facial do casal presidencial diz absolutamente tudo. Mas eu queria ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, essa bispa não falou só isso, viu? Ela também condenou, no mesmo sermão,
a normalização da cultura do desprezo e o incentivo à polarização promovidos pelas Big Techs, que ela classificou como um complexo industrial da indignação projetado para dividir as pessoas. O que ela está querendo dizer aqui? Eu traduzo para vocês. Na verdade, quando elas falam que a polarização tem que ser controlada e tudo, eles estão defendendo a censura. O problema deles, o problema da esquerda em geral, não apenas nos Estados Unidos, é o seguinte: tudo que vai contra a agenda esquerdista é desqualificado como sendo discurso de ódio. O que vai combater o complexo industrial do desprezo é o complexo industrial da censura, que o Trump, no seu discurso de posse, prometeu desmontar, acabar com a censura nas redes sociais. É isso que irritou profundamente a bispa, que fala de tudo isso numa voz melíflua, né? Aquela voz de misericórdia, aquela voz quase que embargada, né? Cheia de emoção, de uma teatralidade, olha, de baixíssimo nível, uma teatralidade realmente discutível. Ela não me parece ser uma boa atriz, porque o seu tom melífluo é profunda, assim, revela profundamente o que está por trás dessa situação toda. Que está por trás. Eles se escondem, eles utilizam a linguagem para ocultar os seus reais propósitos. E a reação veio logo. Mas eu queria aqui destacar o seguinte: ela está dizendo que ela tem medo que os imigrantes sejam deportados em massa, né? Que os trabalhadores sejam... Mas não foi isso que o Trump disse no seu discurso presidencial, e não é isso que ele está fazendo. Trump disse claramente o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O governo democrata falhou em proteger cidadãos americanos cumpridores da lei, mas fornece santuário e proteção para criminosos perigosos, muitos vindos de prisões e instituições psiquiátricas que entraram ilegalmente no nosso país. Ele está dizendo que ele vai deportar os criminosos, aqueles que já foram julgados, que já passaram pela justiça, que já foram condenados, que têm uma vasta ficha criminal e que não podem ficar nos Estados Unidos. E onde está a misericórdia da bispa em relação a esses cidadãos americanos cumpridores de leis, que são atacados, assaltados, mortos por esses criminosos? É isso que o Trump prometeu atacar. Ela está preocupada com esses, com os criminosos condenados? É isso, bispa? Eu entendi direito? Eu estou aqui citando o que o Trump disse efetivamente e o que a bispa comentou, o que ela entendeu, ou o que ela quis entender do discurso. E outra questão, em relação aos gays, as crianças trans e tudo mais, né? Existe alguma palavra do Donald Trump no sentido de perseguir essas pessoas, de perseguir gays, de perseguir transexuais, de agredir essas pessoas, de atacar essas pessoas? Não. Simplesmente ele quer que a ideologia de gênero deixe de ser adotada nas instituições oficiais americanas e nas escolas americanas. Que as próprias famílias possam evitar que algum professor ou algum influenciador venha a convencer crianças de que elas precisam mudar de gênero, fazer a chamada transição de gênero. É isso que preocupa não apenas o Trump, mas a população que o elegeu. A ideologia woke teve o seu veredito nessa eleição. O povo não quer a ideologia woke no governo. E ele disse claramente: encerrarei a política governamental de tentar fazer engenharia social de raça e de gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Onde está aqui a perseguição a gays? Vocês lembram quando o Bolsonaro foi eleito? Qual era o discurso da esquerda? Quando o Bolsonaro foi eleito aqui, o Bolsonaro vai matar todos os gays, o Bolsonaro vai matar todos os negros, o Bolsonaro vai matar todos os indígenas. Mentira! Discursos semelhantes também a gente ouviu na primeira eleição do Trump.
E, na verdade, eu gostaria muito de saber o que a bispa de Washington disse quando, nos 2 governos do Barack Obama, houve a deportação de 3 milhões de imigrantes ilegais. Um recorde que não foi superado por ninguém. 3 milhões de imigrantes ilegais no governo Barack Obama. Mas aí era o Obama, então não tinha problema, não é verdade? Não havia nenhum problema com o Barack Obama. E a resposta do Trump foi categórica. Vejam só o que ele disse. Disse que Budd ignora os crimes que teriam sido cometidos por imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Abre aspas. Ela não mencionou o grande número de imigrantes ilegais que entraram em nosso país e mataram pessoas. Muitos foram liberados de prisões e instituições psiquiátricas. É uma onda gigante de crimes acontecendo nos Estados Unidos. Ele ficou profundamente ofendido com as declarações da bispa. Então, ela usando a igreja, como palco político. Isso me fez lembrar desse livro aqui do escritor e filósofo Peter Crift, escritor e filósofo americano católico. O Peter Crift escreveu há 20 anos esse livro aqui, Como Vencer a Guerra Cultural. Então ele aqui faz uma descrição dessa infiltração política nas igrejas, tanto na igreja católica quanto nas igrejas protestantes dos Estados Unidos. Meus amigos, não há nenhuma dúvida. Nós estamos apenas no começo de uma grande guerra cultural, como disse o Peter Crift. Aguardem as próximas batalhas e que a força esteja com você. Briguê Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Assinatura da Gazeta do Povo por apenas R$ 5,00 por mês. No nosso aniversário decidimos fazer mais desconto para você ficar mais bem informado. Promoção Gazeta 106 anos. Ganhe mais de 80% de desconto para ter informação com a credibilidade testada pelo tempo. Você vai ter acesso ao melhor jornalismo do Brasil e a um time de colunistas que vai fazer você sair do lugar comum. Entre agora na Gazeta do Povo e faça a sua assinatura.